Os seus projetos têm andado? Os planos que você tem estabelecido e colocado na sua vida, eles têm avançado? Você sente que está avançando na vida? Que esses planos, que esses projetos, talvez você elabore-os durante a noite e durante a vida, mas embora sejam bons planos, bons projetos, eles não se desenvolvem? Você se sente assim? Há uma frustração no seu interior ao perceber que muitos ou alguns dos seus planos não avançam? Pois bem, eu quero falar com você sobre isso nesta ocasião. Antes eu quero me apresentar a você. Eu sou o pastor Wilton Luiz e quero trazer essa mensagem para você, mas antes eu quero pedir a você que participe do nosso ministério. Muitas pessoas têm participado, têm feito essas mensagens chegar muito longe, então eu quero oportunizar e fazer esse convite para que você participe do nosso ministério, se inscrevendo no canal, compartilhando as nossas mensagens nos seus grupos de relacionamentos, fazendo, enfim, que essa mensagem possa abençoar muitas pessoas além de nós. É realmente frustrante quando nós temos sonhos, nós temos objetivos, mas parece que nós não conseguimos fazer com que esses sonhos, com que esses objetivos progridam, avancem, caminhem. Então, nessa mensagem eu quero aqui, com muito temor do Senhor, compartilhar com você, explorar com você algumas razões possíveis, né? Nós não somos aqui fechados em todas as coisas, mas algumas reflexões que nós estamos fazendo sobre isso. Quero explorar isso e pensar com você algumas razões como base para que esses projetos, esses planos, sabe, isso que nós projetamos não andam, não avançam. Então eu quero olhar para alguns textos bíblicos, para alguns argumentos e buscar algumas respostas para orientar a nossa vida. Primeira questão que rapidamente nós podemos aqui compartilhar, conversar juntos aqui, ou o ponto 1, para que os nossos planos, os nossos projetos, elas não andam. Primeira questão que eu considero, questão 1, falta de planejamento e estratégia. Esse é o primeiro motivo. Nós temos um bom plano, nós temos uma boa ideia, queremos avançar, queremos atingir determinados pontos, mas nós precisamos planejar. Nós precisamos desenvolver um planejamento, nós precisamos desenvolver uma estratégia para que esses projetos avançam. Sabe, a falta de um plano bem definido e estratégico que talvez esteja se interpondo aí e dificultando o nosso caminhar, o nosso avançar. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 21, verso 5, diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Olha só a sabedoria da Escritura, a sabedoria da palavra de Deus. Os planos do diligente tendem à abundância. Nós precisamos ser diligentes. Não basta simplesmente sonhar, não basta simplesmente fazer um projeto, fazer um plano. Nós precisamos organizar. Nós precisamos ser mais diligente, sabe, na conduta, no caminhar, para que possamos avançar. É importante que, ao definir o nosso projeto, poxa, eu estabeleci um projeto,
um projeto comercial, um projeto profissional, um projeto familiar. Eu estou, então, definindo esse projeto. Então eu preciso agora dedicar um tempo para planejar cada etapa. Eu vou planejar cada etapa. Eu vou agora, com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra, com informações advindas de servos, de alguém que possa efetivamente me ajudar, eu vou agora estabelecer quais são as metas. E quanto mais claras são essas metas, mais a possibilidade dos meus planos e projetos avançarem. Então eu vou estabelecer, eu vou tentar planejar, eu vou tentar pensar nessas etapas, estabelecer essas metas, desenvolver uma estratégia real, não uma estratégia... Tem que sair do sonho e ser mais realista possível. O que eu tenho? O que eu posso contar? Quais são as coisas concretas que eu posso lançar mão? Com quem eu posso dividir isso de uma maneira muito concreta e objetiva? Preciso planejar. Sem um planejamento, adequado, sem isso, é fácil você se perder no caminho e não alcançar o progresso desejado. Às vezes na nossa vida com Deus, nós estabelecemos vários planos ministeriais. Já passei por todos esses caminhos. A gente pensa em planos ministeriais, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo outro, eu vou desenvolver um trabalho de evangelização nesta área, eu vou atingir aquilo, vou fazer aquilo outro. Muitos planos, mas é necessário agora pensar em etapas, pensar em coisas que são concretas, pensar em coisas que são objetivas, desenvolver estrategicamente essas ideias que eram simples ideias, meras ideias, mas que precisa se tornar algo prático. E para isso eu vou ter que afunilar mais, eu vou ter que desenhar melhor, eu vou ter que traçar planejamento adequado de cada uma das ações. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo outro. Eu vou planejar as minhas ações e como executá-las. Ponto 2. Porque os seus sonhos, porque os nossos sonhos não andam. Além disso que nós consideramos, uma outra questão é que falta persistência e determinação em nossas ações. Esse é outro motivo. Eu fiz um plano, eu estabeleci esse plano, eu segui etapas, eu pensei detalhadamente em todos os aspectos e daquilo que devo fazer, como fazer. Isso está muito bem acordado na minha mente, eu transcrevi isso num papel ou digitei, então está tudo devidamente encaixado. Agora você precisa de persistência e determinação. Esse é outro motivo pelo qual projetos podem não avançar. Eu tenho visto isto na vida de muitos queridos, amigos, amados, irmãos em Cristo, e começam suas carreiras e começam com muito desprendimento, mas que pecam na falta da persistência e na falta da determinação. Muitas vezes isso acontece conosco, sabe? No entanto, a Bíblia ela nos ensina a sermos perseverantes. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo escrevendo a esses irmãos, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que Paulo está ensinando aqui? A ser perseverante, a caminhar com determinação, a não desfalecer, para que os nossos projetos, amados, queridos, alcancem, avancem, alcancem um patamar a mais à frente. Nós precisamos manter o foco, nós precisamos superar
os obstáculos, se você não coloca no papel obstáculos a serem superados, você não vai avançar. Se você não coloca ali no seu papel as críticas que vão ser feitas, lançadas sobre você, você não vai avançar com os seus planos, com os seus projetos. Se você não coloca ali no papel, quando você estabelece o seu plano, as setas do inimigo, os laços do inimigo, você não vai avançar. Então, supere os obstáculos, continue avançando, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades. Os jovens têm sonhos, têm projetos, precisam avançar, precisam ser perseverantes, ter determinação. Numa relação conjugal, muitas vezes, problemas de várias naturezas, sejam perseverantes, persistentes. Busque o plano de Deus para a sua vida. Não desista diante das adversidades, diante dos nãos. São tantos nãos que nós ouvimos. São tantos ruídos negativos que adentram o nosso coração, porque nós permitimos que aqueles ruídos, que aquelas setas alcançassem os pontos mais vulneráveis de nossa vida, de nosso ser, de nosso interior. Nós precisamos ser perseverantes e agir com muita determinação. Terceiro lugar, porque os seus planos não avançam. Porque a sensação de que os planos e os projetos estão parados. Terceiro lugar, talvez porque falte sabedoria e busca de conselhos. A falta de sabedoria e a resistência em buscar conselhos, dicas, orientações, direcionamentos, vindo de pessoas aptas, portanto, para tal, é ponto de grande incidência para impedir o progresso dos nossos projetos. A palavra de Deus nos ensina a valorizar a sabedoria, a buscar orientação de pessoas experientes. Provérbios, capítulo 15, verso 22 nos diz: os planos falham por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quando você tem muitos conselheiros, mas eu me refiro a conselheiros vindos de Deus. Eu não estou me referindo a ruídos, a falas meramente depreciativas. Eu não estou me referindo a isto. Há pessoas que, no afã, muitas vezes, de auxiliar, colocam uma pá de cal em cima dos nossos sonhos. Eu estou falando de conselheiros. É importante reconhecer que não sabemos tudo e estar disposto a aprender com outros. Muitas vezes seus planos não dão certo porque eles estão esbarrando na sua própria arrogância, de não considerar que outros trilharam o mesmo caminho, aprenderam com os erros e os acertos e avançaram. Mas nós, no objetivo talvez de fazer o nosso próprio caminho, não olhamos para isto, não olhamos para os erros e os acertos e orientações da multidão de conselheiros. E pecamos. No fundo há um egoísmo, há um altivez em nós. Então importa reconhecer que não sabemos tudo e estar disposto a aprender com outros. Às vezes uma pessoa de mais experiência, de mais idade, vamos assim dizer, ela pode aprender com uma pessoa mais jovem, que tem uma visão mais objetiva, talvez, uma visão mais moderna, talvez. Mas às vezes uma pessoa mais jovem
pode aprender com a experiência de alguém que talvez não tenha a visão imediatista e urgente e moderna, mas tenha a visão da experiência sedimentada pelos anos, sedimentada pelas experiências, pelo sofrimento vivido. Não é isso? Então é importante reconhecer que não sabemos tudo, estar disposto a aprender com outros, buscar mentores, conselheiros sábios. Isso pode trazer perspectivas novas. Isso pode te dar insights, que são aqueles pensamentos que você não sabe de onde vem, mas eles surgem na sua cabeça. Parece ser seu, mas é seu, mas por conta de várias conexões de pessoas e de experiências e de coisas que você buscou. Então ideias novas vão surgir, insights vão surgir, e isso vai fazer com que os planos se avancem. Então, queridos, eu quero que você considere esses pontos para que você possa alavancar seus sonhos, alavancar seus projetos. Confie sempre no Senhor, a força do Senhor e do seu poder. Esteja na dependência dele sempre, e ele vai fazer com que os nossos planos avancem. Saia da inércia e avance para os propósitos que ele quer para você e para nós, e para mim e para todos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e aplique na sua palavra esta mensagem.